Resolução gratuita e comentada da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ESPSEX, ano 2016-2017. Parte 2. No final, se você achou que foi útil, se gostou, inscreva-se e comente. ofiscovestibular.com.br agradece. Questão número 6. Um cubo de massa 4 kg está inicialmente em repouso V0 é 0 sobre um plano horizontal sem atrito. Durante 3 segundos, durante o intervalo de tempo de 3 segundos, aplica-se sobre o cubo uma força constante F, horizontal e perpendicular ao centro de uma das faces, fazendo com que ele sofra um deslocamento reto de 9 metros. Deslocamento retilíneo de 9 metros nesse intervalo de tempo, ou seja, nesses 3 segundos, conforme representado no desenho. Está aqui o cubo, a força é paralela ao deslocamento. No final do intervalo do tempo de 3 segundos, então após os 3 segundos, que ele quer? Ele quer os módulos do impulso da força F, que é constante, tá? E da quantidade de movimento do cubo. Então, ele quer o impulso de F e a quantidade de movimento no final, ou seja, do intervalo 3 segundos. E aqui estão as alternativas. Muito bem. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vamos pegar os dados. O que você tem de dados? Você tem que a massa é 4 kg, a velocidade inicial dele é 0, que ele estava inicialmente em repouso. Tempo 3 segundos, que ele quer o impulso e a quantidade de movimento. E nesse tempo ele sofreu um deslocamento de 9 metros. Então, primeiro que nós vamos pegar a equação horária do espaço, do movimento uniformemente variado, que tem aceleração A, e vamos achar essa aceleração A. Equação horária do espaço. S igual a S0, espaço inicial, mais V0t, velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração, tempo quadrado sobre 2. Traz o S0 para a esquerda, S menos S0 é V0t mais AT quadrado sobre 2. Mas acontece que S menos S0 é o deslocamento ΔS. ΔS é V0t mais AT quadrado sobre 2. ΔS fornecido 9. V0 é 0, tempo é 3, mais A vezes o tempo 3 ao quadrado sobre 2. Isso aqui dá 0, e já joguei o 2 multiplicando. 2 vezes 9, 18. Então, vai dar 3 ao quadrado é 9. 9. Então, eu peguei aqui, vai ficar 9A, e o 2 foi jogado multiplicando, lá fica 18. Então, A vai ser 18 sobre 9, A vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração desse bloco durante todo o intervalo dos 3 segundos, porque o problema falou que a força nesse intervalo é constante, então a aceleração também será constante. Agora vamos jogar na equação fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante é 4, aqui é vezes, tá? E a aceleração, acabamos de achar, é 2. Portanto, a força resultante que age sobre ele, ela é constante e vale 8 newtons. Agora vamos calcular a velocidade V no instante 3. V igual a V0 mais AT. V é igual, o V0 é 0, o A já achamos é 2 e o tempo é 3. Então, depois de 3 segundos, ele vai ter uma velocidade de 6 metros por segundo. Cálculo do impulso no instante de 3 segundos. Então, impulso é F vezes ΔT. O F já achamos é o 8, que é constante, e o tempo, tá? No 3 é o 3, no instante 3 é o 3. Portanto, o impulso no instante 3 segundos vai ser 24, força em Newton, tempo em segundo, 24 Newton segundo. Agora vamos calcular a quantidade de movimento que a gente chama de Q no instante 3, quando a velocidade dele é de 6 metros por segundo, que nós já achamos. Está aqui, ó. Que a fórmula da quantidade de movimento é massa vezes velocidade, que é a velocidade que ele tem no instante 3. A massa é 4 e a velocidade que ele tem no instante 3 é 6. Então, a quantidade de movimento dele vai ser 24. A massa em quilogramas e a velocidade em metros por segundo. Então, a unidade vai ser 24 kg metros por segundo. E a alternativa correta é a alternativa C.
Sétima questão. Essa questão é difícil, trabalhosa e exige um profundo conhecimento de eletromagnetismo. Dois fios condutores retos, retilíneos, muito longos e paralelos entre si, são percorridos por corrente elétrica de intensidade distintas, I1 e I2 de sentidos opostos. Então, aqui está um fio 1, tá? Percorrido por I1, no nosso caso aqui, para cima. Fio 2, percorrido por I2 para baixo. O I1 e o I2 têm sentidos opostos. Uma espira circular condutora de raio R é colocada entre os dois fios e é percorrida por uma corrente I. Aqui está a espira circular e ela é percorrida por uma corrente I. O centro da espira dista 3R de cada fio, conforme o desenho. Então, tá vendo? Aqui está o centro da espira, daqui até o fio 1, você tem 3R de distância. Centro da espira até o fio 2, tem 3R de distância. Para que o valor do campo magnético resultante no centro da espira seja nulo, então ele quer que o campo magnético resultante aqui no centro da espira seja nulo, a intensidade da corrente elétrica e seu sentido, tomando como referência o desenho, são respectivamente. Então, o que ele quer? Ele quer a intensidade dessa corrente elétrica aí que está percorrendo a espira, para quê? Para que o campo magnético resultante aqui no centro da espira seja nulo. E aqui estão as alternativas. Muito bem. Então, agora eu vou passar para vocês um monte de teoria. Direção, primeiro, vamos analisar só os fios retos, tá? Direção e sentido do campo magnético B, originado por um fio reto, no caso nós temos dois, percorrido por uma corrente elétrica I. Então, como que você calcula direção e sentido desse campo magnético criado por esse fio aqui no centro da espira? Um dos processos práticos para se determinar a direção e o sentido do vetor indução magnética B ou do vetor campo magnético B, que é a mesma coisa, é a regra da mão direita. É a regra da mão direita. E esse sentido de B depende do sentido da corrente que está originando o campo magnético. Veja a regra da mão direita. É assim. Aqui está o fio. Você coloca o polegar no sentido da corrente. Tá vendo? Nesse meu exemplo, a corrente está para cima. Então, você pega a sua mão direita, coloca o polegar no sentido da corrente com a mão espalmada, aqui na primeira figura. Em seguida, você fecha a mão para pegar o fio, segunda figura, tá vendo? Ó, dedão no sentido da corrente para cima, aí você fechou a mão no sentido de pegar o fio. Segunda figura. E o sentido da fechada da mão é o sentido do vetor B, terceira figura. Então, quando você fechou a mão, tá? Sua mão tá saindo aqui, entrando aqui, tá vendo, ó? É o sentido da fechada da mão, tá no sentido aqui, ó, anti-horário. Observe, na terceira figura que B é sempre tangente às linhas de indução em cada ponto. Então, quando você fecha a mão em torno do fio, você vai ter linhas circulares, tá? Pela fechada da mão, o campo magnético B está saindo do lado esquerdo e entrando do lado direito quando a corrente está para cima. E como ele é tangente em cada ponto, tá? Então por isso que ele vai estar saindo daqui, entrando aqui. Aqui, nesse ponto, por exemplo, ele é tangente para a esquerda, nesse ponto ele é tangente para a direita. Então, B é sempre tangente às linhas de indução em cada ponto. Agora vamos calcular a intensidade do campo magnético B, fio retilíneo, cuidado. Então, comprova-se experimentalmente que a intensidade do campo magnético B depende da intensidade da corrente elétrica I, da distância R do fio até o ponto P, onde você quer o campo magnético, e do meio onde o condutor, o fio, se encontra. Essa dependência de B com o meio é fornecida pela constante μ, que recebe o nome de permeabilidade magnética do meio. E no vácuo, ela tem esse valor aqui que será dado, você não tem que esquentar a cabeça não, tá? Matematicamente, B é igual a μi sobre 2πr, nós vamos usar essa fórmula, hein? Então, B é a intensidade do campo magnético, é medida em Tesla no sistema internacional,
I é a intensidade da corrente no fio, medida em ampere no sistema internacional. R, cuidado, R é a distância do fio que está criando o campo até o ponto onde você quer a intensidade do campo, medida em metros no sistema internacional. E esse Mi é o que é fornecido, que é a permeabilidade magnética do meio, é medida em Tesla, metro por ampere no sistema internacional. Devido a cada fio, nós vamos ver o campo magnético no interior, no centro da espira, devido a cada fio, tá? Então, no caso do nosso exercício, utilizando a regra da mão direita que a gente já viu anteriormente, no fio 1, veja que o campo magnético B por ele originado está entrando, e o símbolo é esse, no centro da espira. E a intensidade dele a gente já viu, tá? MI sobre 2π vezes a distância do fio até o centro da espira, que é 3R. E o campo magnético criado pelo fio 2 também no centro da espira, usando a regra da mão direita, coloca o polegar no sentido da corrente, fecha a mão. Quando você fecha a mão, você vai ver que a fechada da mão, o B vai estar entrando aqui no centro da espira, e a intensidade vale a mesma coisa, tá? Mi, só que agora é I2, 2π, e a distância do I2 até o centro da espira, que é 3R. Então, devido ao fio 1, pela regra da mão direita, o campo está entrando no centro da espira, e pela regra da mão direita, o campo do fio originado pelo fio 2 também está entrando no centro da espira, e o valor, a intensidade do B1 é esse, e da intensidade do B2 é esse. Muito bem. Agora vai interessar a espira. Então, vamos analisar o que acontece com a espira. Então, direção e sentido do vetor campo B no interior da espira circular. Então, veja bem, na figura da esquerda, você observa um condutor sob a forma de uma espira circular, com centro em O e raio R, sendo percorrido por uma corrente de intensidade I, tá vendo? Ó, então, para você ter o exemplo, tá? Então, a corrente aqui nessa espira circular, aqui do lado esquerdo, ela está girando no sentido horário. Muito bem. Então, veja, em torno da espira, figura da direita, surge um campo magnético cuja direção e sentido é fornecido pela regra da mão direita que a gente já viu anteriormente. Você coloca o polegar no sentido da corrente e com a mão espalmada, em seguida você fecha a mão como se fosse pegar o fio. E o sentido da fechada da mão é o sentido do vetor B. Assim, considerando cada trecho da circunferência como sendo um condutor reto. Então, tá vendo? Olha aqui, ó. A corrente está para cima, você põe a regra da mão esquerda, tá? O que acontece? Ela vai estar saindo do lado esquerdo e entrando do lado direito. Olha aqui, corrente para baixo, você coloca a regra da mão direita, entrando do lado esquerdo, no centro da espira, e saindo do lado direito. Mesma coisa jogando a regra da mão direita aqui, o polegar no sentido da corrente, você vai ver que o campo vai estar entrando no centro da espira. Então, qualquer posição que você colocar o polegar e no sentido da corrente, ele vai estar entrando na espira, em qualquer posição da espira, em qualquer posição da espira. Observe na figura da direita que no plano do círculo, todas as linhas de força têm sentido coincidente, e que no centro da espira, em qualquer posição que você usar a regra da mão direita, o campo magnético B é perpendicular ao plano do papel. E nesse exemplo vai estar sempre entrando nele. Bem, como nós já vimos, tá? No centro da esfera, a direção e o sentido é fornecido pela regra da mão direita, né? Polegar no sentido da corrente e o sentido de B no sentido da fechada da mão por dentro da espira. Agora vamos ver a intensidade do campo magnético. É fornecido por B igual a μI sobre 2R. B é a intensidade do campo magnético, μ é a permissividade magnética do meio, I é a intensidade da corrente elétrica e R é o raio da espira circular. Só mais uma informaçãozinha, se você tiver N espiras, tá? Você multiplica esse número pelo N. Então, se tiver 2 espiras, seria 2 vezes esse valor, 3 espiras, 3 vezes esse valor, tá? E assim por diante, onde N é o número de espiras. Agora, vamos no caso do nosso exercício. No nosso exercício, nós já vimos anteriormente
que no centro da espira, devido aos fios, o campo magnético B está entrando. Aliás, são dois campos magnéticos B entrando. Um devido ao fio 1, outro ao fio 2, entrando aqui no centro da espira. Mas o que o enunciado quer? Ele quer que o campo resultante aqui no meio seja nulo. E o único jeito do campo magnético aqui no meio ser nulo, o B, devido à espira, tem que estar saindo. E para o B estar saindo aqui do centro da espira, tá? Usando a regra da mão direita, polegar no sentido da corrente, o B no sentido da fechada da mão. Pode ver, ó, a corrente tem que estar no sentido anti-horário, que é o único jeito do B estar saindo. B, devido à espira, está saindo aqui para poder fazer o quê? Para anular os dois Bs que, devido a cada fio, que estão entrando. Então, como enunciado quer que a intensidade do campo magnético resultante no centro da espira seja nulo, e como os campos devido a cada fio estão entrando, o campo magnético devido à espira deve estar saindo para poder produzir um campo nulo. Para que B devido à espira esteja saindo, esse aqui é o símbolo, pela regra da mão direita, a corrente na espira deve ter sentido anti-horário. É isso que o exercício está pedindo, sentido anti-horário. E sua intensidade deve valer, a gente já viu aqui em cima na expressão, a fórmula, tá? μi sobre 2R. Muita atenção agora. Então, no centro da espira, para que o campo magnético B seja resultante, nós devemos ter o campo magnético da espira que está saindo, tem que anular o campo magnético devido ao fio 1, mais o campo magnético ao fio 2 que está entrando. Então, o devido à espira é μi sobre 2R. Devido ao fio 1, é μi1 sobre 2π. Vezes 3R, e devido ao fio 2, é μi2, 2π sobre 3R. Mi com mi cancela, tá? 2R com 2R cancela. Sobrou I é igual a I1 sobre 3π, mais I2 sobre 3π. Colocando o 3π e o I1 e I2 em evidência, vai ficar I é igual a I1 mais I2 sobre 3π, e no sentido anti-horário. Então, o I pedido vale o I1 mais o I2, tudo isso sobre 3π, e o sentido da corrente deve ser no sentido anti-horário, e a alternativa correta é a alternativa E. Questão número 8. Durante um experimento, um gás perfeito é comprimido adiabaticamente, sendo realizado sobre ele um trabalho de 800 joules. Realizado sobre ele um trabalho de 800 joules. Adiabático não troca calor com o ambiente, tá? Em relação ao gás, no final do processo, podemos afirmar que ele quer saber o que houve com o volume, a temperatura e a pressão. Se aumentaram cada uma ou se diminuíram. Muito bem. Então, veja bem, o que é uma transformação adiabática? Nela, o sistema não troca calor com o meio externo, que é igual a zero, que é a quantidade de calor que ele troca com o ambiente externo, tá? Isso ocorre porque o gás está termicamente isolado, ou porque a transformação é muito rápida, de modo que qualquer troca de calor possa ser desconsiderada. Se Q é zero, então ΔU é Q menos tal, tá? Então, a variação de energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. Mas a quantidade de calor que ele troca, a gente já viu numa adiabática, é zero. Então, ΔU, que é a variação de energia interna, é menos o trabalho. ΔU é menos o trabalho. Então, numa transformação adiabática, o sistema não troca calor com o meio externo, que é igual a zero, e a variação de energia interna é igual ao módulo do trabalho negativo, o trabalho negativo. Veja uma aplicação prática do fenômeno, que costuma sempre, a aplicação prática costuma sempre aparecer em Enem, tá? Veja uma aplicação prática do fenômeno. Quando o gás, no nosso exemplo prático aqui é o ar, ele é comprimido adiabaticamente, conforme está mostrando aqui, ó, nesse exemplo aqui. Observe que cada vez que você bombeia o ar na bomba, no pneu, comprimindo-o, como no exercício, então quando você comprime o ar, você está diminuindo o seu volume aqui dentro da bomba, tá?
Você comprime o ar, que está fazendo? Diminuindo o volume. Se você está diminuindo o volume, está aumentando a pressão. A pressão aumenta. A bomba se aquece mais. O que acontece principalmente porque você está forçando as moléculas de ar a ficar mais próximas uma da outra, aumentando a pressão, claro, e fazendo com que esse trabalho de compressão do gás negativo, porque diminui seu volume, ele aumente a energia interna do gás, e se aumenta a energia interna, ela está diretamente relacionada com a temperatura, então ele vai aumentar consequentemente a temperatura do gás. Então, veja bem, quando você comprime o gás, ou aqui na bomba, ou aqui nesse exemplo, tá? O trabalho é negativo, então é uma compressão adiabática. O volume diminui e a pressão e a temperatura aumenta, o gás se aquece. E por que isso ocorre? Porque essa transformação é adiabática. Não troca calor com o ambiente, pois é muito rápida. E obedece à função ΔU é igual a menos o trabalho, ou seja, a variação de energia interna é igual a menos o trabalho, e a alternativa correta é a alternativa D de dado.